Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Bom, esse é o último vídeo dessa série que nós estamos fazendo sobre os evangélicos versus maçonaria, né? E, enfim, se vocês gostarem do tema, nós podemos aprofundar algum dos pontos que nós falamos, né? Podemos, de fato, retomar algum tema e tratar com mais profundidade, mas a intenção dessa série, a princípio, é apenas uma informação geral, é um voo panorâmico geral em relação a essas acusações toscas que fazem contra a maçonaria e os maçons. Bom, esse quarto vídeo ele vai tratar sobre um outro tema muito polêmico, né, que seria a questão que também foi muito falada, muito evocada aí na campanha do Cabo Daciolo em relação aos Illuminati, né? Então, nós temos aí um monte de grupos que se dizem Illuminatis, outros grupos que dizem que os Illuminatis dominam tudo, que o símbolo dos Illuminati está na nota de dólar, e etc., que é a nova ordem dos séculos, etc, 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 como eu sempre digo. Bom, mais uma vez eu vou ter que decepcionar os adeptos das teorias da conspiração, né? Primeira coisa, né, que nós vamos já de saída dizer: não existe atualmente nenhuma ordem que se diga Illuminati que tenha qualquer ligação autêntica com os Illuminati históricos do século XVIII. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Pode fundar 500 ordens, dizer, não, nós somos os Illuminati, faça parte dos Illuminati, nós somos os Illuminati da Baviera, nós viemos dos antigos Illuminati, nós controlamos isso, controlamos aquilo. Mentira. Ok? Isso não é verdade. Não há nenhuma evidência histórica, nenhuma fonte histórica confiável que diga que houve qualquer linha de sobrevivência depois da extinção da ordem ainda no século XVIII, né? Então, que houve uma continuidade dessa ordem, seja lá a que título for. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Assim como nós temos aí, se você gostar do tema, recomendo que você dê uma olhada no nosso vídeo sobre a Ordem Rosa Cruz, né, ou sobre os Rosa Cruz e tudo mais. Assim como há muitos grupos e muitas organizações que se dizem Rosa Cruzes ou Rosa Crucianas, e nenhuma dessas organizações tem uma continuidade histórica em relação aos Rosa Cruzes originais, né, ao movimento Rosa Cruz original do século XVII, da mesma forma você vai encontrar um monte de grupamentos que se dizem Illuminati, que se dizem continuidade dos Illuminati, ou que fundaram grupos com o nome Illuminati para aproveitar-se do nome, que é um nome que tem fama, um nome que ficou muito em voga depois dos livros do Dan Brown, dos filmes, né, do Dan Brown, em que os Illuminati eles estão presentes lá numa coisa conspiratória e tudo mais, e vamos dizer assim, esses grupos pegaram essa carona, né, e se colocaram como uma continuidade histórica desses Illuminati originais lá do século XVIII, mas não é verdade, né? Não há continuidade histórica, não existe nenhuma ordem Illuminati histórica hoje em dia. Você tem um monte de grupos que se dizem continuadores, mas de fato não o são. Ah, mas e qual que é a relação entre Illuminati e maçonaria? Muito simples. O Adam Weishaupt, que era o fundador desse grupo, né, dessa ordem Illuminati, ele era um professor lá na Baviera, e ele achou que seria interessante usar as lojas maçônicas como um local
de cooptação de membros para a sua recém-criada ordem, né? O Adam Weishaupt ele criou esta ordem Illuminati lá em 1776, né? Os documentos apontam dia 1º de maio de 1776 como a fundação da Ordem dos Iluminados da Baviera. E por que eles usavam esse nome? Bom, naquela época, né, as ideias do chamado iluminismo, elas estavam em seu apogeu, né? Então, essas ideias iluministas, elas preconizavam ou elas propunham uma reforma ampla e restrita de todo o sistema de pensamento europeu, de todos os sistemas de governo que se estabeleciam, que estavam estabelecidos lá na Europa, e propunha de fato uma verdadeira mudança, uma verdadeira modificação do panorama, né, europeu, e até eles eram eurocentristas, então diziam uma mudança mundial, né, de toda a ordem do mundo, apesar de que de fato eles estavam falando mais da Europa e das colônias europeias. Então essas ideias iluministas, elas eram vistas como de uma necessidade urgente de se implantar, ou seja, as pessoas acreditavam que era realmente urgente que se implantasse o ideário iluminista dentro das sociedades. E o Adam Weishaupt, o que ele fez? Ele criou uma ordem com o objetivo de fato, implantar essas ideias a partir da influência em postos decisivos do governo da época. Então, por exemplo, ele era um professor universitário e ele sabia que muitas pessoas influentes estavam frequentando ou eram membros das lojas maçônicas. Portanto, para cooptar essas pessoas para o seu movimento, que era um movimento de características muito claramente políticas e sociais, né? Ele, na verdade, não era uma ordem que tinha uma proposta de uma iniciação diversa ou de apresentar, digamos assim, segredos iniciáticos ou que estava ligado ao domínio iniciático. Não, muito pelo contrário, era uma ordem de características bastante políticas, né? Uma ordem de características contingenciais, ou seja, que estavam ligadas àquele período especificamente, a um grupo de ideias daquele período especificamente, né? Então, o Adam Weishaupt ele achou que seria interessante fazer a cooptação dos seus membros dentro das lojas maçônicas, não porque as lojas maçônicas tinham algo de místico ou de algum segredo ou qualquer coisa do jeito, não, simplesmente porque era um grupo que ele achava que travaria contato com uma certa facilidade com pessoas influentes, e essas pessoas influentes, uma vez cooptadas para a ordem dele, poderiam levar os ideais dessa ordem dele para os seus postos de influência, para postos governamentais, enfim, para alguma coisa desse tipo. Então, os objetivos do Adam Weishaupt eram bastante políticos, e as lojas maçônicas elas eram simplesmente um instrumento da cooptação para levar essas ideias para pontos chaves dentro da sociedade. Bom, a ordem Illuminati, o nome Illuminati, né, faz referência aos iluminados, ao Enlightenment, né, ou seja, o iluminismo, né, da época, os filósofos iluministas, ao pensamento iluminista, a enciclopédia e a outras coisas do gênero. Então, o Adam Weishaupt ele começou a fazer essa cooptação tanto nas universidades quanto nas lojas maçônicas, e de fato ele conseguiu algum sucesso, ele obteve algum sucesso nessa cooptação de membros que começaram a estabelecer como se fossem ramos ou filiais dessa ordem Illuminati em diversos locais lá na Europa. Só que, como os objetivos desse grupo eles eram objetivos claramente políticos, né, e como alguns desses objetivos eram objetivos considerados subversivos pelo governo, pelos governos locais, né, então
eles tinham que ter muito cuidado em relação à perseguição e em relação ao segredo. E também, tendo em vista até o afastamento geográfico de alguns desses ramos dessa sociedade, começaram a haver divergências e conflitos internos dentro dessa ordem Illuminati. E esses ramos, esses conflitos internos, levaram a um enfraquecimento da estrutura toda, que não era uma estrutura muito grande. A ordem nunca chegou a ter 2.000 membros, né, que se saiba, nunca houve mais de 2.000 membros, e pouquíssimo tempo depois, ou seja, menos de 10 anos depois, 9 anos depois da sua fundação, lá em 1785, houve um édito do governo da Bavária proibindo as atividades da ordem Illuminati e dissolvendo a ordem oficialmente. Alguns membros continuaram com atividades clandestinas, né, proibidas pelo governo, e em 1788 acabou-se de vez o sonho dessa ordem Illuminati. Não houve nenhuma continuidade importante dessas ideias, uma vez também que grande parte das ideias propostas pelo iluminismo já eram, em parte pelo menos, adotados por uma grande parcela da sociedade, pelo menos pela parcela mais culta, mais erudita, e dentro dos próprios governos essas ideias já tinham bastante influência. Então a própria razão de ser dessa ordem Illuminati acabou deixando de existir. Então, 1788 acabou a ordem fundada pelo Adam Weishaupt e acabou, portanto, qualquer continuidade, né? Acabou aí a esperança de uma continuidade do projeto do Adam Weishaupt de ter uma ordem que influenciasse os destinos dos governos, das nações, etc, etc, etc. Ok? Bom, como nós já mostramos, não existe ordem, então, Illuminati hoje em dia que seja continuidade ou que tenha alguma ligação, algum elo histórico com essa primeira ordem Illuminati. Se eu quiser, eu vou e fundo uma ordem Illuminati. Vou lá, faço um estatuto, registro, e digo, eu fundei uma ordem Illuminati, ou até mesmo um grupo informal que eu diga que é Illuminati, mas que não tem relação nenhuma com essa ordem inicial. Bom, as pessoas gostam, né, de filme e teorias da conspiração, enfim, e esses grupos eles aproveitaram essa onda para tentar surfar aí nessa onda de sucesso e de divulgação em relação aos Illuminatis, e muita gente acreditou em mais essa mentirinha. E outra coisa, né? Bom, em relação à influência, né, da maçonaria e etc, e o governo mundial, etc. Olha, eu confesso uma coisa: se a maçonaria tivesse, não sei, 1/10 da influência política que essas pessoas atribuem a ela, olha, eu estava feliz, viu? Porque de fato eu não vejo hoje na maçonaria essa influência política toda, né? Eu vejo às vezes uma facilidade de comunicação porque um ou outro irmão pertence a um digamos assim, a um departamento qualquer que seja de interesse para alguém, né? Como você faz com um amigo seu, que talvez, de repente você tem um amigo que trabalha num hospital e você vai lá e conversa com ele para facilitar alguma coisa para um amigo seu, ou para sua mãe, ou para um parente seu. Então eu não vejo uma diferença qualitativa de relações do que sejam essas relações simplesmente de amizade e de conhecimento. Eu não vejo essa influência que as pessoas dizem ou que as pessoas fantasiam que tenha a maçonaria. Mesmo porque quando nós falamos de maçonaria, nós estamos falando de uma pluralidade de grupamentos, né, que são maçônicos, de origens diferentes, com reconhecimentos diferentes, com divergências ideológicas diferentes. Então é muito complicado se falar em maçonaria como se fosse um bloco
unificado, né? Muito pelo contrário, é um bloco bastante fragmentado, bastante dividido, bastante separado, e que já teve muito mais influência do que tem hoje, já teve muito mais influência política do que tem hoje, porque contava com pessoas que tinham de fato influência e que usavam essa influência em favor de uma ou outra causa maçônica. Mas hoje, numa sociedade como a que nós vivemos, com internet, com rede social, com ultra velocidade de comunicação, etc., eu não vejo mais esse papel de influência política dentro da maçonaria. A maçonaria, ela influencia a sociedade tanto ou até menos do que qualquer outro grupamento social com um número expressivo de membros. Então nós podemos dizer que, por exemplo, as igrejas evangélicas, elas influenciam muito mais nas decisões políticas, ou digamos assim, elas têm um impacto social muito maior dentro das comunidades, ou a Igreja Católica, ou outros grupamentos com grande número de membros, têm impactos muito mais diretos do que propriamente as instituições maçônicas ou os grupamentos maçônicos. Então, de resto, tem muita fantasia, muita, enfim, elucubração, muito delírio em torno dessas coisas, né? Então, tome muito cuidado com essa ideia de que se você entrar para a maçonaria você vai ter influência, ou que os maçons estão ligados aos Illuminati, que existe uma conspiração mundial, que existem Illuminatis e etc, 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 porque isso tudo fica muito bom num livro, num filme, mas na realidade não é bem assim que as coisas acontecem, ok? Bom, se você gostou dos vídeos, compartilhe com seus amigos, curta o nosso canal, compartilhe nos seus grupos de rede social, WhatsApp, Facebook, etc. Ajude-nos a difundir um conhecimento sério, um conhecimento embasado sobre essa temática no Brasil. E também, se você quer se aprofundar um pouco no tema, nos temas de forma geral, eu recomendo a você que entre lá na minha página da Hotmart. Eu tenho 2 livros, 2 e-books lá que estão à venda, e você pode comprá-los. Eles trazem estudos que são inéditos em língua portuguesa sobre maçonaria. Eu vou deixar os links aqui na descrição, e espero que você tenha gostado, que tenha sido útil. Se vocês quiserem, nós podemos fazer outros vídeos nos aprofundando sobre os temas, e agradeço a sua paciência, especialmente se você aguentou assistir todos os vídeos dessa série, e espero que nós voltemos a nos encontrar em breve. Tchau!